Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o planeta. Satisfação gigante poder falar com vocês. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para repercutir um pouco, mesmo com a falta de notícia, né? Mesmo com a dificuldade que a gente tem naquela dinâmica toda de trazer informação, de trazer notícias as mais variadas possíveis. A gente está aqui, né? Cumprindo aquilo que nos cabe cumprir, trazendo a mensagem raiz do São Paulo Futebol Clube. Sempre importante nunca deixar essa peteca cair, mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Que vocês estejam bem, que os familiares e amigos de vocês também estejam bem e vamos continuar nos cuidando, não é? Então assim, muito bem. O São Paulo Raiz agora tem uma programação um pouquinho diferente, tá? Eu tô com um canal no Instagram, um canal recente no Instagram, sãopauloraiz.rony, e lá no Instagram, além das fotos históricas, né? Jogador antigo, jogador atual, muita coisa legal. Eu acho o Instagram uma ferramenta bem legal também de ser trabalhada. Você vai encontrar as lives que nós fazemos. Nós já fizemos a live com o Flávio Marques com relação à parte financeira, o DNA da situação financeira do São Paulo atual. Fizemos a live com Marcos Bonechini, goleiro campeão do mundo em 92, com o São Paulo Futebol Clube, falando dos bastidores, falando de um monte de coisa legal do São Paulo nos anos de ouro, né? Nos anos 90, nos anos de Tele Santana. E nesse sábado nós fizemos uma live com um querido amigo do mais querido SPFC, Fernando Benincasa. Falamos também sobre alguma coisa do futebol atual, o que a gente pode esperar que vai acontecer e muita coisa com relação ao nosso querido São Paulo. Então assim, lá no Instagram nós vamos fazer as lives e aqui no YouTube a gente mantém, é claro, os vídeos com vocês. Por quê? Porque não é sempre que os amigos podem estar acompanhando as lives, tá? Então assim, semanalmente, lives lá no Instagram, aparece por lá também, muito legal poder ter o compartilhamento de vocês lá, né? E aqui os vídeos para vocês acompanharem as coisas do tricolor. Pois bem, ainda na expectativa do volta ou não volta o futebol, né? Claro, um pouco mais de flexibilização social nós estamos tendo aí para esses próximos dias. O risco ainda é muito grande, a gente não sabe, na verdade, de como é que vai acontecer, como é que nós vamos conseguir responder a partir do momento em que as coisas estejam mais flexíveis, né? Então ainda existe uma preocupação, um medo muito grande por parte de todos nós, é claro. Muita gente é assintomático, mas as pessoas que têm o vírus e não sabem nem que tem, podem estar levando esse vírus para os entes queridos e para outras pessoas. Então assim, é uma situação ainda muito nebulosa, muito difícil, né? De você de você ser assertivo naquilo que você vai ter que fazer. O futebol não fica diferente desse cenário, né? Ainda existe muita preocupação, repito, com relação ao futebol. Na Alemanha que voltou, né? Eu imagino na Alemanha o protocolo sendo seguido, a sua exatidão e a sua exigência, então as coisas sendo feitas com muito cuidado. E eu fico imaginando aqui, na nossa realidade, isso é que me preocupa bastante. A Federação Paulista soltou aí meio que um comunicado entre os clubes, vai estar falando mais sobre esse assunto, né, de maneira mais incisiva sobre esse assunto, e a gente sabe que eles estão pretendendo retomar o Campeonato Paulista, tá? Então existe uma ideia aí de um confinamento obrigatório e intenso das equipes. Essas equipes estariam confinadas nos seus centros de treinamento ou em hotéis preparados justamente para isso, e esses jogadores sairiam desses hotéis direto para o gramado, direto para o estádio onde iriam jogar. E o outro time adversário é a mesma coisa, fazendo os treinamentos com todo rigor. Eles dizem ter um protocolo aí que atende todas as exigências e que não exista nenhum risco para quem está participando. Sempre importante lembrar, são 2 times, com 2 bancos de reserva, com 2 comissões técnicas, gandula, imprensa, policiamento. Por menos que seja esse número, você vai ter uma série de pessoas envolvidas, né? O motorista do ônibus que leva o pessoal para viajar, o hotel que esses meninos vão estar, se estiverem em algum hotel,
Então, assim, o serviço administrativo do centro de treinamento, que os jogadores vão estar confinados. É claro, é difícil você fazer um isolamento rígido, é muito complicado isso. Me preocupa ainda muito, mas se de repente, daqui a algumas semanas ainda, existir um entendimento que, tendo esse número aí de doentes sido dominado de alguma maneira, essa tal dessa curva tenha pelo menos parado de crescer, aí sim talvez se pensar nesse retorno. Antes disso, ou qualquer tipo de precipitação pode ser extremamente fatal. Né? A gente pode ter um problema aí seríssimo acontecendo e eu quero imaginar quem é que vai se responsabilizar por algum tipo de problema dessa ordem. Mas já se especula, já se fala a respeito disso e de repente a gente pode ter uma luzinha aí no fim do túnel para voltar ao futebol. É importantíssimo que volte o futebol? Claro que não. A gente ama o futebol, adora a nossa instituição, né? A gente vive grande parte do nosso tempo falando de futebol e um monte de coisa, ok. Só que o futebol não é a coisa mais importante da vida, né? O futebol serve sim como uma coisa para a gente relaxar, para a gente ficar menos preocupado, né? Essa coisa, menos estressado com tudo. O futebol tem esse poder, claro, mas a saúde da gente, a saúde de todos, sempre acima de tudo. Então há de se ter muito cuidado para esse retorno. Pois bem, falar um pouquinho de alguns assuntos aí da semana. O Danilo falou que o Mundial do São Paulo contra o Liverpool foi muito mais difícil do que o Mundial do Corinthians contra o Chelsea. Ele teve a oportunidade de estar nos dois confrontos. Pois bem, se gerou uma série de polêmica. E em cima disso a gente levantou alguns aspectos. É muito interessante como o São Paulo Futebol Clube tem o poder, eu acho interessante isso, de desdenhar dos jogadores que porventura joguem em times adversários. Isso parece histórico dentro do São Paulo. Isso parece histórico, né? Eu fiz algumas anotações aqui a respeito disso e me lembro um pouquinho, por exemplo, do fato do Pedro Rocha, grande jogador da história do São Paulo nos anos 70, Pedro Virgílio Rocha, segundo Pelé, um dos 3 maiores jogadores do mundo em 1970. O cara tem o selo de aval do Edson Arantes do Nascimento, do Rei, né? E o Pedro Rocha que chega no São Paulo, é campeão no São Paulo, um senhor jogador. Eu tive a oportunidade de ver o Pedro Rocha jogar, sei que muito de vocês também viu. E aí o Pedro Rocha, né, já na chegada do Minelli, já um pouquinho antes do Campeonato Brasileiro de 77, o Minelli chega, o Pedro Rocha já não estava fisicamente bem, e o Minelli precisava de um time de atletas, tal, ele já meio que afasta o Pedro Rocha, e o Pedro Rocha dá uma rodada aí, joga no Bangu, joga no Curitiba, e jogou no Palmeiras também o Pedro Virgílio Rocha. E isso parece que amaldiçoou a imagem de Pedro Rocha dentro do São Paulo Futebol Clube. Serginho Chulapa, o maior artilheiro da nossa história, é a mesma coisa. Né? Ninguém fez mais gols com a camisa do São Paulo do que o Serginho Chulapa. E tenho que falar para vocês que aposto aqui a minha orelha como ninguém vai fazer mais gol, né? Principalmente pelo futebol no nível que tem nos dias de hoje, vai fazer mais gol que o Serginho fez. O Serginho saiu de São Paulo, foi jogar no Corinthians, jogou no Santos, jogou aí em vários lugares e também parece que se tornou amaldiçoado dentro do Morumbi. Incrível isso daí. O próprio Cafu, tem muito torcedor São Paulino que eu converso e o torcedor fala assim pra mim, mas o Cafu é traíra, o Cafu não sei o que lá. Gente, eu fico imaginando um jogador que ganhou tudo com a camisa do São Paulo Futebol Clube, que se dedicou intensamente a jogar no São Paulo, que fez gol, que deu assistência, que foi raçudo, que teve vontade, né? Quem viu o Cafu aparecer, né? E quem viu o Cafu fazer o que fez com a camisa do São Paulo, realmente é complicado você olhar só o lado de que ele foi embora naquela transação da Parmalat, de jogar no Juventude para fazer ponte para o Palmeiras, aquela coisa toda. Assim, se eu for ficar colocando tudo isso na balança, é complicado, gente. Eu prefiro exaltar o que o cara fez com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Isso eu prefiro. Eu prefiro lembrar de tudo que ele construiu. Porque tem muito cara que não construiu nada com a camisa do São Paulo e de repente tem mais, como é que se diz? Tem mais aceitação por parte da torcida do que um cara que ganhou, que conquistou, que fez acontecer dentro do campo.
principalmente. E o Danilo, voltando ao assunto do Danilo, tem muito esse aspecto, tem muito essa cara. Incrível, né? Incrível se questionar o Danilo porque ele foi jogar no Corinthians. Gente, ele foi jogar no Corinthians, na verdade, como diz o meu querido amigo Rafael Rossi, da CBN de Rio Preto, raizeiro também. Ele recebeu uma oferta maior, ele não vai aceitar? Você não aceitaria? Ah, o cara é mercenário. Não é questão de ser mercenário não, gente. É questão de ganhar mais dinheiro ou não ganhar mais dinheiro. E quando ele volta para o São Paulo, ele volta com a proposta que ele recebeu do Corinthians. Gente, eles me ofereceram isso. Eu, por perto disso, eu fico aqui. Por quê? Porque ele tem uma história no São Paulo Futebol Clube. Não, o São Paulo preferiu dizer não do que pagar um pouquinho mais. A gente quase não gasta dinheiro com um jogador que não vale nada, né? Birubiru, Calazans, né? Farias, William Farias, Wellington Nem. A gente quase não gasta dinheiro com um jogador que não dá absolutamente nada para o São Paulo. E para aumentar o salário do Danilo, é complicado. Claro, são épocas diferentes, mas mesmo assim fica valendo. E o Danilo foi reforçar o adversário e foi ser campeão no adversário. No adversário. E o Danilo, que é meu amigo, tem o pé que acerta tudo, né? O Danilo faz gol importante, o Danilo faz gol em clássico, o Danilo é fundamental em decisão, a gente já sabia. Então assim, não querer o Danilo significou também reforçar o inimigo. Pois bem, e aí o Danilo veio agora comentando isso tudo, e eu acabei me lembrando dessa história, todos esses jogadores aí que se tornaram meio que malditos dentro do São Paulo Futebol Clube. Portanto, é um assunto para a gente comentar. Eu quero saber também, logicamente, a opinião de vocês aí, para poder falar um pouquinho mais a respeito. Eleições do São Paulo Futebol Clube continua ainda naquele estágio que nós já falamos na semana passada para vocês. Pouca mudança nesse quadro, pouca mudança nesse cenário. Os candidatos à presidência da oposição ainda, né, não definidos, nomeados, mas não definidos. Nós só temos, na verdade, por enquanto, o posicionamento já definitivo do seu Homero Belintani, que nós vamos fazer uma live com ele pelo Instagram. Fiquem atentos aí para a data, nós vamos fazer uma live com o seu Homero Belintani para falar tudo desse processo político, tá? E vamos tentar enxergar um pouco mais o que está acontecendo dentro do São Paulo politicamente nesse momento que está tudo absolutamente parado. Então é importante a gente sempre se atualizar nesse sentido e quem sabe já na live do seu Homero a gente já não tem alguma novidade para poder falar para vocês. Camisa do São Paulo, meu Deus do céu, camisa do São Paulo, cada vez que a Adidas lança uma camisa, meu pai do céu, né? É decepção completa. Foi decepção com aquela camisa azul, esvazia estoque, voltou a ser decepção agora com essa camisa listrada do São Paulo, com aquela camiseta vermelha enfiada na camisa. Então, assim, uns negócios, o meu querido amigo Flávio Marques foi muito preciso, ele falou, Rony, é porque a gente tem inúmera publicidade, então assim, a gente vai precisar ter um espaço único para colocar publicidade. Então assim, a gente fica de cabelo em pé, mais em pé ainda de ver tudo isso acontecendo com a camisa do São Paulo, essa camisa tão maravilhosa, uma camisa simples e gigante e linda demais, que cada vez mais se vê complicada. Dizem que a Adidas lança um terceiro uniforme, que será um uniforme retrô, já para tipo setembro, outubro, alguma coisa assim, talvez a hora que retomar, ou o futebol como um todo, né? Mas fica a expectativa, fica a esperança de que de alguma forma esses caras acertem. E por falar em camisa, semana que vem nós vamos estar com o Edu Schwartz. O Edu Schwartz é um design, cara, em São Paulino roxo. E o Edu, o que ele faz? Ele redesenha as camisas do São Paulo. Ele pegou a camisa do Zé, que vocês devem ter visto aí pela rede social. Ele pegou a camisa do Zé, que trouxe para os dias de hoje. Ele pegou a camisa do Valdir Pérez, trouxe para os dias de hoje. E por aí vai, ficou um trabalho muito legal. Redesenhou, estilizou e atualizou o uniforme tricolor magnífico. Pena que o Edu não trabalha na Adidas para poder oferecer esse tipo de coisa para a gente. O Edu vai estar com a gente numa live pelo Instagram semana que vem. Vamos acompanhar que vocês vão ver que bate-papo legal, mostrando todo o trabalho que ele faz e a gente vai falar de camisa, um assunto que todo torcedor tricolor gosta. Legal, gente? Acompanhe o São Paulo Raiz lá pelo Instagram, continuem se cuidando e a gente volta a falar do nosso amado São Paulo muito em breve. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.